Sejam bem-vindos! Está começando mais um Papo de Pista, o podcast que te leva dentro das pistas do automobilismo. Aqui nós falamos de bastidores, histórias e tudo que movimenta esse esporte que apaixona milhares de fãs por todo o mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre assessoria de imprensa, bastidores da comunicação e também sobre a produção de conteúdo dentro do automobilismo. Mas antes de largar esse episódio, já vai seguindo a gente em todas as redes sociais. Hoje nós temos de convidada a Raíra, que atua como profissional dentro desse mundo e acompanha de perto toda a correria dos bastidores, trabalha diretamente com conteúdo, com cobertura e comunicação digital. Seja muito bem-vinda ao Papo de Pista, Raíra. Muito obrigada pelo convite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Seja bem-vinda, Raíra, ao Papo de Pista. É um prazer, então, como a Maria já falou, você está aqui com a gente nessa noite. Para começar, como que você começou a sua trajetória dentro do automobilismo? Como que você conheceu esse esporte que você tanto gosta? O automobilismo, o esporte, para mim, é uma coisa muito forte na minha vida. Eu joguei vôlei a vida inteira, eu fiz dança tradicional gaúcha a vida inteira, eu fiz balé, fiz jazz, fiz de tudo um pouco. Joguei futebol, joguei basquete, sempre estive envolvida com esporte, sempre gostei muito do esporte. E o automobilismo não foi diferente. Eu tinha uma amiga minha, muito próxima, amiga minha, e ela me apresentou o mundo porque ela gostava muito. Falou, assiste uma corrida, você vai gostar. E daí eu assisti uma corrida, e uma coisa leva a outra, e é um caminho sem volta. E a partir daí eu não parei mais, e daí eu comecei dentro do automobilismo nacional também, acompanhei Stock Car, NASCAR, corridas dentro do Brasil também, além de fora também, como Le Mans, Indy, a Fórmula 1 em si. E aí, é isso, me apaixonei pelo mundo e continuo até hoje. E como surgiu a sua primeira oportunidade de trabalhar dentro desse mundo? Eu lembro que uma vez você tinha... A gente acaba tendo contato, né? Somos do mesmo curso. E você tinha comentado que você participou de um projeto do Girls Like Racing. Isso. A minha oportunidade de trabalhar com o automobilismo, eu já tive coberto outras corridas pela faculdade, mas nada envolvendo o trabalho em si, nada envolvendo o piloto, diretamente ao piloto, ou equipes, enfim. Eu trabalhei mais cobrindo pela faculdade, coisas que a gente faz mais tranquilo. E aí eu tenho uma amiga minha de Goiânia, a Camille, que a gente é amiga virtualmente por conta do automobilismo, no Twitter, e a gente conversou uma vez e tal, e daí ela sabe que eu gosto muito, e ela sabe que eu tinha muito interesse em cobrir Stock Car. E aí ela falou, Raíra, tem uma pessoa, que é a Erika, engenheira da Fórmula 4, modder do Girls Like Racing, que é o projeto Meninas Gostam de Corrida. E aí ela falou, Raíra, você não tem interesse em fazer? Ela precisa de alguém para ser staff, mas voluntariado, porque o GLR é todo voluntariado para as meninas que têm vontade de estar dentro do mundo do automobilismo. Então eu falei, nossa, eu tenho muita vontade sim. E daí ela me indicou, e aí a Erika me chamou, fez o meu credenciamento, e eu participei pela primeira vez cobrindo uma corrida envolvendo a Stock, assim, como coisa. E para trabalho mesmo, eu conheci o meu chefe, pra agência que eu trabalho hoje, que é a AFG, a agência Fórmula Grum. Eu conheci eles por meio da Erika, por conta de todo mundo se conhecendo no autódromo, tudo. Conheci ele me chamou para fazer um teste na Fórmula Delta, que é outra categoria dentro do Brasil, para um piloto que a gente atendia na época. E aí ele me chamou para fazer um teste, eu aceitei, e aí a gente, a partir daí, continuei trabalhando pra agência, em outros projetos, em outras categorias, daí continuou seguindo. E o que mais te surpreendeu quando você começou a trabalhar? Tanto quando você participou desse projeto e como você fez o seu primeiro trabalho no ramo profissional, assim? É que quando a gente olha, eu, pelo menos, quando eu tenho uma visão de fora dentro do esporte, era muito diferente. Eu via o automobilismo de uma maneira que hoje em dia eu não enxergo mais do jeito que eu enxergava antes. Pra mim, quando a gente fala de piloto, era muito irreal ver os pilotos lá, porque, gente, é o Gabriel Casagrande, ele é tricampeão da Stock, então a gente ficava assim, meu Deus, é muito diferente, Rubinho Barrichello, pilotos que correram em Fórmula 1, em grandes categorias mundiais, então você olha e fica pensando de um jeito, pensando como as pessoas são. Eu acho que é muito diferente quando você começa a trabalhar dentro do automobilismo, porque aí você conhece os pilotos, você conhece as pessoas, e você vê que todo mundo é igual para igual lá dentro, que é muito interessante, porque a gente, assim como eles te respeitam por você estar trabalhando, como você respeita eles por serem pilotos, por estarem lá dentro fazendo o trabalho que eles fazem, eles também têm o mesmo respeito por você. Então, acho que isso foi a coisa que mais me mudou a minha visão do mundo que eu tinha antes pra o que eu tenho agora. E Raíra, a gente sabe que não é só um final de semana, né?
é uma tensão que acontece dentro desse período que você vai estar, tanto quando, principalmente que não é aqui na sua cidade, é em outros lugares, né? Como que funciona pra você final de semana, assim, tipo, muito corrido, essa questão de organização pra você lá? É uma correria. Porque o autódromo, muita gente vê apenas o glamour de você trabalhar com corrida, ou com piloto, ou com equipe, fala, ai, mas você vê tal piloto, você tá dentro do autódromo, você vê isso, você vê aquilo. Só que todo mundo só vê o glamour de lá de dentro. E o autódromo é um lugar, que diga-se de passagem, é um lugar insalubre. Tudo lá dentro é muito insalubre. Então, é uma correria o final de semana inteiro. Você nunca sabe se vai estar chovendo ou se vai estar fazendo sol. Se vai chover meio-dia e depois vai abrir um solzão, ou se vai abrir um sol e depois vai cair o mundo. Então, é muito difícil, porque você tem que estar preparado para esses imprevistos de dentro. E é uma correria também para viagens de fora, que eu faço dentro do mundo da motovelocidade, mas quase que se equipara ao automobilismo, porque segue a mesma linha. É complicado porque, tipo, você tem que preparar o que você vai levar, enfim, tudo que envolve a corrida, equipamento de gravação, lapela, celular quando é mobile, meu Deus, ring light, enfim, tudo que você precisa gravar, coisas com conteúdo específico para piloto. Quando é Dia das Mães, você tem que fazer conteúdo específico, você tem que levar as coisas. E aí é uma correria. Fora que a gente anda muito no autódromo, corre muito, eu já cheguei a andar, acho que uns 25 a 30 km no final de semana, numa sexta, sábado e num domingo, que a gente anda muito pra fazer muita cobertura, anda de um lado pro outro, e aí vai pro pódio, daí volta, mas é bem legal. Aproveitando esse eixo ali da produção, como funciona a criação de ideias para vocês sobre posts e vídeos para as redes sociais? Eu acho que muito vem de referência das coisas, porque a gente, apesar de, tipo, querer fazer conteúdos diferentes, ou que não esteja todo mundo fazendo igual, não que isso seja um problema, mas que a gente vê muito de trend hoje em dia, ainda assim é o que acaba engajando o perfil, apesar de tudo. Só que acho que na hora de criação de conteúdo a gente vê muito do perfil do piloto ou do perfil da equipe. Porque quando você atende um piloto, tem pilotos que eu conheço, que a gente atende na estoque, que eles são mais sérios. Eles são pilotos que eles gostam de conteúdos, mas eles são mais sérios. Então, você precisa analisar o perfil da pessoa, analisar o perfil do piloto, para você poder ver como o perfil dele vai se encaixar. Porque você tem que comunicar o que a pessoa diz para o público. Então, quando é uma pessoa mais séria, você vai comunicar algo mais sério. Quando você tem de meninas dentro do mundo do automobilismo, como é um esporte majoritariamente masculino, e não só majoritariamente masculino para os esportistas, e sim para quem trabalha dentro também, você precisa, tipo, moldar o perfil da menina ou o perfil da mulher para dentro do mundo do automobilismo. Desde que seja trend, desde que seja alguma coisinha, mas que faça sentido com o que a pessoa é ou com o que ela quer comunicar para o público. E aí, a partir daí que a gente começa a criar. Aí a gente vê, eu acho que tal vídeo aqui, a gente viu uma referência no perfil da Mercedes. Eu acho que essa referência aqui tá muito bem feita, muito bem estruturada e combina com tal piloto, combina com tal equipe, combina com tal coisa que a gente atende. Então, a gente olha, vê se equipara, vê se dá certo, e aí grava, faz com o piloto. Se o piloto aprovar, gostar, que vai pro perfil, a gente aprova e posta, se não, não. E daí tem todo o esquema de cronograma, de Reels, de criação de Reels, daí post estático, carrossel, dump de fotos, enfim. Daí assim por diante. E aproveitando o gancho que você falou sobre trabalhar com mulher, né? Como que é esse mundo lá dentro? Porque, igual você falou, né? É um mundo de homens lá, praticamente. Como que é você ser mulher trabalhar num lugar assim? Como eu já disse, o automobilismo é um esporte majoritariamente masculino. Não tem como a gente negar. Tanto que isso é uma pauta muito grande, porque a gente atende a Manu Closet, que é uma menina que corre na Copa HB20, e em outras categorias também, do Brasil. A Manu, ela corria na Delta antes de correr agora na HB20, e a categoria que ela corre, que é a Super, tem outras muitas mulheres que correm juntos com ela. Então, acho que se eu não me engano, são 11 meninas que correm dentro da Super, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Enfim, e aí é muito difícil, porque aí você vê, tipo, menininhas que... A Manu, particularmente, tem 16 anos. Então, você vê meninas, claro, tem pessoas mais velhas, mas você vê meninas que começaram agora e que têm essa visão do futuro. Apesar de que agora tem muito de a mulher estar onde ela quiser estar. Então, o campo se abriu. A gente vê que muitas mulheres cresceram tanto dentro, não só pilotas ou só gente que trabalha como social media, mas mulheres como engenheiras e assim por diante dentro do automobilismo. E trabalhar como social media dentro é interessante porque eu vejo muito mais mulheres
que trabalham como social media, como star makers, como criadoras de conteúdo do que homens. Tem homens que trabalham, mas normalmente os homens são mais videomakers, videomaker de pista, uma galera que é mais audiovisual, do audiovisual, enfim, do cinema, que trabalha com isso. E acho que quando precisa de alguém para aparecer no perfil, precisa de um rosto feminino. Tanto que a gente vê repórteres femininas. A Letícia Datena é uma, que é da Stock, repórteres dentro da NASCAR, enfim, e assim por diante. Teve alguma cobertura que você já trabalhou ou algum piloto, equipe que marcou muito a sua trajetória? Nossa. Bem difícil essa pergunta. Eu acho que eu vou falar a etapa dentro do automobilismo. Eu acho que a etapa que eu fiz da NASCAR, a primeira e a última que eu fiz agora, que foi aqui em Cascavel, né? Que eu fiz cobrindo não só a NASCAR, porque a NASCAR aborda também a Copa Truck, a HB20 e assim por diante. E aí, a Manu, porque a Manu é uma menina, gente, lá demais. Ela é muito querida, ela é muito simpática, e eu acho que a experiência que eu tive com ela e com algumas coisas, e ver como o meu trabalho tinha evoluído de outras categorias que eu tinha feito, foi muito importante pra mim, porque eu vi que, tipo, eu consegui evoluir, consegui melhorar o que eu gostaria de ter melhorado de outras etapas, de outras coisas que não me agradavam. Claro, tem muita coisa pra mim melhorar ainda, tem muito caminho pra mim percorrer ainda para aprender. Trabalho com gente muito boa, então acho que é NASCAR mesmo. Em questão, assim, você já comentou que realizou bastante coisa durante sua carreira. Tem algum sonho a mais que você quer realizar? Teve um sonho que você já realizou? Eu acho que... Bom, comentei isso até com o meu chefe. Um ano antes de eu ingressar no curso de jornalismo, eu fui assistir uma Stock Car em Cascavel, tava na coisa, e eu olhei pra minha mãe e falei, ano que vem eu tô aqui cobrindo a Stock. E ano que vem eu estava lá cobrindo a Stock. Então, acho que isso é um sonho que me realizou muito, de poder estar num lugar que, como eu já disse, a gente tem uma visão muito grande, muito diferente antes de entrar dentro da área. Então, a visão que eu tinha era muito de... Nossa, como é impossível, é irreal estar lá dentro, é irreal estar com as equipes, é irreal estar perto dos pilotos, é irreal estar trabalhando lá dentro. Que eu sou eu. E aí a gente olha, tipo, a gente no meio desse... Porque é um pessoal muito gigante que trabalha lá dentro. E aí ano que vem, no ano seguinte do que eu falei aquilo pra minha mãe, eu tava lá na Stock, e aí foi lá que eu conheci o meu chefe, foi lá que eu ganhei o meu emprego, que eu fui chamada pra cobrir. E um sonho que eu gostaria de realizar, eu acho... que cobrir uma Fórmula 4 ou pensando muito grande uma Fórmula 1 um dia em Interlagos, que é o templo do automobilismo brasileiro. Raíra, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre seus sonhos e tal, e como que você se vê, tipo, você falou que você sonha em tais lugares, Fórmula 1 principalmente, mas daqui, tipo, 10 anos, você sonha tá como? Formada? Em que questão? Que rumo você quer seguir? Social media mesmo? É muito difícil, porque eu acho que a nossa cabeça muda muito. Então, uma visão que eu tinha do jornalismo antes de ingressar no curso, agora eu tenho diferente. Eu não sei se daqui 2 anos eu vou querer continuar trabalhando como star maker, como social media, se eu vou querer fazer parte, trabalhar, por exemplo, como repórter de categoria, como a Letícia Datena enfim. Não sei como que vai ser daqui pra frente. Mas acho que daqui uns 10 anos eu quero estar formada já, né? Quero estar ingressando na área. Talvez me mudar, não sei ainda como vai ser, né? Por questão de logística. Ingressando, trabalhando na área, dentro, fazendo o que eu amo, que é estar dentro das corridas, continuando, fazendo todas as etapas possíveis que eu puder durante o ano. Tem um amigo meu, Felipe, que faz 95 etapas por ano. Se eu puder fazer 95, eu quero fazer as 95. Então eu quero estar ingressada dentro da área, formada, pós-graduada também, se Deus quiser. Você consegue assistir as corridas normalmente? Por exemplo, você cobriu uma Stock. Quando você assiste uma corrida de uma outra categoria, vamos colocar, por exemplo, uma Indy, o seu olhar mudou quando você olha como a equipe de comunicação dessa categoria trabalha? Mudou muito. Eu acho que porque, como eu já disse, a gente traz muita referência de equipe grande pra dentro de criação de conteúdo,
Quando você olha para como uma equipe se comunica, quando você olha para como as pessoas se comunicam dentro, você fala, mas é muito diferente. Porque, por exemplo, Fórmula 1, até a questão de assistir corrida. Eu assisto a corrida, mas eu não vejo mais tanta graça em assistir corrida. Não vejo mais tanta graça em ir pro autódromo assistir corrida, a não ser pra trabalhar, porque você tem essa visão diferente de como você tá lá dentro, enfim. E aí eu acho que quando você fala de Fórmula 1 ou Indy, que são categorias muito grandes, Le Mans, que são categorias absurdas, fora mundiais, ou você vê equipes mundiais, você vê Ferrari, você vê Mercedes, você vê, enfim, Toyota, você vê a equipe de comunicação deles e você percebe como eles agem, você percebe como eles abordam o conteúdo, mas ainda assim não é tão fácil de você perceber, porque é muito diferente. O automobilismo nacional é muito diferente do internacional. Como a gente vê, como a gente age dentro do nacional com os pilotos, ainda assim é muito diferente. Apesar de que uma das categorias da Stock Car hoje é o KDA TCR, que é uma categoria que pega pilotos do Chile, da Argentina, do Paraguai, pilotos TCR South America. Então, você vê isso porque é uma categoria nacional que está dentro do Brasil correndo também. Só que mesmo assim é muito diferente. Mas apesar disso, a gente ainda olha e vê como, nossa, mas eu faria diferente. Ou como é legal, eu posso trazer isso para dentro do meu conteúdo. Ou posso me apoiar nisso para fazer aquilo. E assim por diante. Para você, o que você acha que é mais importante para um social media? Criatividade ou agilidade? Autenticidade. Sejam autênticos. Eu acho que agilidade e criatividade... Criatividade, agilidade a gente aprende a ter. A gente começa, eu não sou tão ágil, mas você aprende a ter. Quando você é Story Maker e você precisa postar as coisas em tempo real, você precisa fazer a cobertura do piloto entrando no carro, entrando no grid, pegando na corrida, pegando pódio. Você tem que ser muito rápido, você tem que gravar, editar e já postar. Então é uma coisa que você tem que ser ágil para poder estar lá dentro. Assim como social media, para fazer um post, quando você precisa fazer para uma categoria, a categoria precisa retratar de alguma coisa que aconteceu. Você precisa ser muito rápido para fazer isso, porque a gente tá no meio da comunicação, e a gente tá numa era que tudo é muito rápido. Só que eu acho que você aprende a ser ágil. Criatividade, eu acho que é algo que é muito legal quando você vê quem é criativo. Você vê se você consegue diferenciar. Só que a gente consegue se basear em uma coisa pra ser criativo e criar algo próprio. A gente consegue ver um vídeo de uma equipe grande, ou ver um vídeo de alguém que fez um piloto diferente, ou alguma equipe diferente, próprio do Brasil mesmo. Você consegue ver e falar, nossa, tal pessoa fez desse jeito, mas eu faria de tal outro jeito. E aí você consegue ser criativo desse jeito. Mas a autenticidade é algo que eu sinto que falta dentro do mercado, porque é tudo muito igual hoje em dia. É tudo vídeo muito rápido, de 30 segundos. São vídeos rápidos, curtos, é sempre a mesma frase, é sempre o mesmo jeito, é sempre o mesmo tipo de gravação. E isso falta diferença. Eu sinto que tem que ter essa diferença dentro de um mundo que tá tudo igual. Então Essa seria a sua dica para alguém que tá começando? Ou você teria mais alguma dica para quem quer seguir nessa área? Eu acho que o meu conselho para quem quer estar dentro do mundo do automobilismo é não desistir. É continuar, seguir, porque a área não falta para quem quer trabalhar lá dentro. Seja social media, seja roteirista de documentário, seja de tudo um pouco você pode ser. Videomaker, storymaker e assim por diante. Eu acho que não desistir e ter fé de que você consegue entrar. Porque é uma área que é muito difícil de você entrar e muito fácil de você sair. Então, apesar de ter essa dificuldade para entrar, não é impossível. Eu tô lá dentro, pessoas que eu ficava, meu Deus, eu nunca vou estar aqui. E eu tô lá dentro, então é algo tipo de não desistir dos sonhos mesmo. Se você tem vontade pra ir. Isso em tudo na vida. Vamos fazer dinâmica agora? Pode ser. Pode fazer. Eu quero. Você quer? Eu quero. Corta isso, peraí. Você quer? Ficar Eu uns quero. 3 segundos caladinhos pra depois cortar. Raíra, você topa fazer uma dinâmica com a gente? Com certeza. Então, eu vou fazer perguntas curtinhas e você tem que responder na lata, ok? Bom, Um piloto que te inspira. Manu Closé. Um autódromo que você quer conhecer. Curvelo. O melhor som do automobilismo. Motor roncando. Uma corrida inesquecível. Interlagos 2022. Música perfeita para pegar a estrada.
Meu Deus! Um outro lugar do Terra Celta. E um momento que te arrepiou do esporte. Gente. Que difícil. Pera. O momento que me arrepiou no esporte. Quando eu vi um piloto superar uma corrida, tá no último e superar a corrida, ir pra primeiro e vencer. Ótimo. Já foram todas as perguntas. Agora encerramento. É você de novo, Fia. Tá. Bom, Raíra, muito obrigada pela presença, por compartilhar as suas experiências com a gente. Foi muito legal conhecer mais um pouquinho desse lado, dessa parte do social media, que é algo tão importante no automobilismo. Nós chegamos ao fim do nosso episódio e se você gostou desse episódio, aproveita para curtir e compartilhar para mais pessoas saberem como funciona a comunicação dentro do automobilismo e se inspirar na nossa convidada. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi muito especial estar aqui hoje com vocês. Então não se esqueçam de seguir o Papo de Pista e até a próxima corrida. Tchau!